Passamos para a rodada do Paulistão, né? Falamos bem do Flamengo, né? André, Diga, André Hernan. convidei o Ramiro, viu? Vai participar com a gente. Boa, tarde. boa. Aliás, o Ramiro, cara, se a gente for falar do Corinthians pós-pandemia, não tem como não falar do Ramiro, né? Sim. A volta do Ramiro deixou o Corinthians mais forte nesse meio campo, assim como o Ederson, né? O Corinthians, a história do Corinthians nesses 3 jogos que ele fez desde a volta, essas 3 vitórias, não sei se vocês concordam, mas elas passam muito pelo Cássio, obviamente. Sim. Mas pelas novidades ali, a volta do Ramiro, o Avelar como zagueiro. Sim. O Carlos mantido na função de quase um terceiro zagueiro pela esquerda, Isso. né? Ederson. Guardando posição. O Ederson, a entrada do Ederson. E vou chamar a atenção, a volta do Ramiro, como você disse, e vou chamar a atenção para um jogador que vai ser difícil sair do time. O Gabriel. Vai ser difícil o Gabriel sair do time. Porque o Gabriel segura a onda lá atrás. Seja pelo lado direito, para o Fagner apoiar mais, seja como um terceiro zagueiro em determinados momentos. Eu digo que vai ser difícil sair do time porque o Cantígio vai ter que entrar no time. E o Ederson tá ganhando a posição, né? Então alguém vai sobrar aí. E tem um outro jogador que também não dá para falar da classificação do Corinthians sem citar esse jogador, que é o goleiro Júlio César. Quando a gente roda os melhores momentos do jogo de ontem, o gol logo no começo da partida, no primeiro chute do Corinthians, deixou a partida completamente diferente. Ou não, Ana Thaís Matos? Muito. Inclusive, olhando o time do Bragantino, o time tem que repensar algumas coisas, pensando em Série A de Campeonato Brasileiro, principalmente, né? A gente tem que lembrar que esse time tem um investimento muito alto, é uma outra proposta de investimento, mas a gente também pode observar como esse time tem se preparado para o começo do Brasileiro. Agora, tem alguns pontos nesse Corinthians que eu ainda não acho que tem a cara do Thiago Nunes, muito pelo contrário, é um time que está se arrumando com bola rolando. Claro que tem as ideias que ele tem bancado, como a entrada do Ederson no meio-campo, o Jô, né, que ele não tinha uma outra opção, mas o Jô completamente fora de forma, mesmo assim ele colocou o Jô para jogar. Ele tem repensado muito a questão do meio-campo comparado com o trabalho dele no Atlético Paranaense. Eu não vejo cara de Thiago Nunes ainda. É um time que está se arrumando com bola rolando, muito pela competitividade, que é um DNA do Corinthians, né? E aí não é muito do trabalho ainda do técnico, mas o Thiago Nunes tem conseguido, de alguma forma, entrar em sintonia com os jogadores. Era isso que a gente falava no comentário sobre o Flamengo. Eu acho que isso estava faltando um pouco para ele, não só pelos resultados ainda antes da parada para a pandemia, mas de dar um pouquinho ali a marca do que ele quer com esses jogadores, a sintonia entre ele e o grupo de jogadores. Isso se constrói com vitórias, muito mais do que a atuação, e essas vitórias, esses resultados estão acontecendo e passa a confiança para agora sim ele começar a executar as ideias dele de time, né? Vocês falaram aí sobre o Cantígio, a possibilidade dele voltar para o time. Eu não vejo o Gabriel absoluto no meio-campo do Corinthians, pelas ideias que tem o Thiago Nunes como time, muito pela saída de bola do Corinthians, que é muito deficiente ainda e passa muito pelo Gabriel. Acho que existem algumas formas do Corinthians atuar no padrão Thiago Nunes. Um time, se quer propor um pouco mais o jogo, vai ter que liberar mais esse meio-campo, e aí depende muito da evolução do time fisicamente e pelas peças que ele tem para montar esse meio-campo. O Ramiro entrou muito bem, tem voltado bem ao time, né? Um jogador que dá carrinho ali o tempo inteiro. Mas teve um jogador que eu acho que ontem fez toda a diferença no time do Corinthians, que foi o Matheus Vital. Mas o Matheus Vital foi bem ontem mesmo, mas tem um negócio. Como é que o Luiz Carlos fala do Matheus Vital? O Matheus Pet, o Luiz Carlos sempre faz questão de lembrar que o Matheus, quando o Luiz, quando narra, ele gosta de contar uma trajetória do jogador, né? Isso. Ele fala Matheus Vital, que era conhecido como Matheus Pet no Vasco, ele sempre fala isso. Por causa do jeito de caminhar igual ao do Petkovic. Mas vai ser muito mais jogador que o Petkovic. Só o jeito. Acho muito que não. Mais. Mas tem uma questão que é o seguinte: uma coisa é querer fazer algo dentro dos seus conceitos que o Thiago Nunes quer. Outra coisa é poder fazer. E aí acho que essa foi a inteligência do Thiago Nunes em perceber que não conseguia fazer isso com os jogadores que ele tem nas mãos. Então, para você ter uma ideia, o Carlos era carta fora do baralho. Corinthians contratou Sid Clay, trouxe o Piton da categoria de base para jogar na lateral esquerda. Eram os 2 laterais. O Carlos
estava como terceiro lateral esquerdo para ser negociado, ainda pode ser negociado. Foi eliminado na Libertadores com o Sid Clay jogando mal fisicamente na lateral, inclusive com o Thiago Nunes. Isso. O Avelar saiu da lateral esquerda para ser preparado para ser zagueiro de perna esquerda. Em algum momento seria e foi apressado isso com a saída do Pedro Henrique. O Avelar estava machucado, voltou depois da paralisação. E acertou ali e vai jogar com a perna esquerda. Quando eu falo do Gabriel, o Corinthians perde muito na saída de bola com o Gabriel mesmo. Perde, de fato. Mas ganha na sustentação. E aí o Corinthians, nesses 3 jogos, não tomou nenhum gol. Tudo bem, o Cássio pegou tudo e mais um pouco, contra o Palmeiras principalmente. Mas o Gabriel, ele conseguiu dar um pouco mais dessa sustentação. O Carlos ficando, em vez de atacar, deu mais sustentação. O Danilo Avelar dá mais altura ao time. São pequenos detalhes. A volta do Ramiro dá um pouco mais de composição tática. São pequenos detalhes que fazem diferença na hora de defender. Mas ainda está longe daquele Thiago Nunes na hora de atacar. Ontem, no entanto, eu insisto muito nesse gol no começo. Eu não sei o que teria sido do Bragantino não fosse esse gol. Mas o Bragantino, cara, assim, se encolheu, sentiu, está enfrentando um time que tem levantado muita taça. A camisa do Corinthians faz uma diferença nessas horas. E o Bragantino foi muito tímido depois do gol. Mas acho que é inegável que dos 3 jogos que o Corinthians fez, desde o retorno, o de ontem foi o melhor, certo, PVC? Foi, sem dúvida. E ontem o Corinthians, com toda a dificuldade de saída de bola, o Corinthians não foi o time do Carille. Até entendia que contra o Bragantino que ia atacar, o Corinthians teria que ser mais conservador, mas a gente tá vendo o time saindo. O time sai com bola tocada o tempo inteiro. Não foi um time agressivo, um time espetacular, não. Mas foi um time muito correto. Com o Ederson muito bem. O Matheus Vital é muito bom jogador, mas o Matheus Vital, para mim, tem um problema. A bola perdida pelo Vitinho, o Ederson carrega para fazer o gol aos 27 segundos. O Matheus Vital não define. Precisa trabalhar o Matheus Vital para definição. Definir, fazer o passe final ou o gol. A gente vai lembrar de passe decisivo dele, tem um passe para o Rodriguinho, né? Gol do título de 2018 no estádio do Palmeiras, o passe do Matheus Vital para o Rodriguinho fazer 1-0. Mas ele define muito pouco, ele constrói muito o jogo, ele participa muito do jogo. Ele foi importante no jogo de ontem, mas ele não define. E eu estou dizendo isso como evolução do futebol dele. O Corinthians incorporou, ganhou confiança com o resultado de ontem. O Corinthians não perdeu o clássico. Então o Corinthians é candidato ao tetracampeonato, sim. Acho que o Ederson não vai sair do time. O Cantillo vai ter que voltar daqui a pouco, não precisa ser nas finais do campeonato estadual. O Cantillo ontem não estava no banco de reservas, por exemplo. Você citou esse jogo contra o Palmeiras, né? A clássica final do Paulistinha. O Matheus Vital faz a jogada pela esquerda para o gol do Rodriguinho. Ontem, de novo, ele jogou pela esquerda. Eu acho que é ali que ele rende mesmo, né? Porque não tem o... Porque um armador pela esquerda, então, né? Mas aí o Corinthians não tem um cara de velocidade. Foi interessante o que o Thiago Nunes falou antes do jogo, porque o Thiago Nunes disse o seguinte, olha, explicando a estratégia, a gente vai tentar fazer a bola chegar no ataque e não ficar no ataque. Né? Ou seja, ele não ia fazer a transição porque não tinha como fazer a transição. Ele ia tocar a bola para fazer a bola chegar no ataque. Foi o que ele tentou fazer de alguma maneira. Só que quando a bola caía no Matheus Vital e o Corinthians segurava a bola com o Matheus Vital e com o Jô, que apesar de todo o sobrepeso, conseguiu segurar a bola. Que maneira elegante de falar do Jô, o sobrepeso. Roda as imagens do... Claro que merece. O Jô merece. Claro o Jô, que vou dizer um merece. negócio pra você. O Jô honrando a categoria de pesos pesados do Corinthians, de Ronaldo, de Neto. E olha o Jô. Cara, Adriano. Adriano. Cara, o Jô fez um esforço danado para jogar. Agora, se o Jô faz isso daí que ele fez, deixou o zagueiro no chão, no estado físico que ele tá, Ele ia pra dentro do gol. imagina quando ele entrar em forma. Ele ia em forma, ele ia pra dentro do gol. Sabe quem me lembrou? A gente conversou por telefone, né? A analogia do Jô é o seguinte. Olha lá, olha o Jô. O tiozão do churrasco, todo churrasco tem um tiozão que é craque, assim, né? Mas tá pesadão, tá com umas brejas na cabeça. E o cara vai pro jogo com um copo de cerveja. Ele se mexe tão pouco que não cai uma gota do copo de cerveja. Mas quando a bola cai no pé dele, ele deixa um zagueiro afobado no chão, ele dá um pulinho para fazer um gol de cabeça no lugar certo, na hora certa. Tudo isso sem derramar uma gota de cerveja. Tamanha a elegância e a categoria do tiozão do churrasco. Foi o Jô ontem, cara.
e sai como herói da festa de fim de ano da firma, no churrasco. Mas ele não tá